Louvado seja Deus. Boa noite. Graça e paz. Amém. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Gregório. Sou pastor nesta igreja, pela graça do Pai, confirmando todas as fases da chamada ministerial. Tivemos até o ano passado, na verdade até fevereiro desse ano, à frente da Primeira Batista em Boloquena, então retornamos para casa, né? Sou esposo da princesa Andréia e é confirmação de que existe um Deus que é muito gracioso, né? Então ele me deu uma esposa maravilhosa. Sou pai do Juliano, que está em missão de salvamento, de assistência no Rio Grande do Sul, junto com alguns amigos, também são irmãos em Cristo, estão lá prestando serviço à população de Porto Alegre e região. E também somos pais do Arthur, que está presente aqui hoje. Minha esposa está aqui. Ele é legal, né? Você viu? O pessoal gosta dele. Puxa, que legal. E vocês gostam dele e eu amo. Mas eu sei que vocês também o amam. E a nossa família, para a honra e glória do Senhor, está aqui. Já passamos também, é um diferente da história que vai ser contada aqui, já passamos também por muitos conflitos, e conflitos sérios, como toda família passa, né? Não existe uma família perfeita, existe um Deus perfeito sobre uma família imperfeita. Então, é óbvio que enfrentamos conflitos, superamos também esses conflitos, né? E pode ser que venham novos conflitos, mas a gente sabe quem é o Deus que a gente serve. E às vezes, nós passamos por situações muito complicadas, que fazemos a pergunta para nós, né? Será que a gente consegue superar este conflito? Às vezes passamos por traumas, e a gente pergunta assim, será que eu consigo superar esse trauma um dia? De tão forte que ele é, de tanta tristeza que me gerou, não é? A gente pergunta, será que é possível liberar um perdão? A gente se questiona. E a questão é que traumas, eles existem. E geralmente, o que gera trauma em nós vem de pessoas que nós amamos. E logo no ambiente familiar pode acontecer e nós podemos vivenciar traumas. E aí, diante disso, eu comecei a pesquisar rapidamente assim os tipos de traumas que existem, né? Entre eles tem o trauma interpessoal. Muitos traumas, né, como esse, têm as raízes em interações interpessoais negativas, onde pode-se sofrer abuso físico, psicológico, intimidação, negligência. Também tem o trauma religioso, o trauma espiritual, onde experiências traumáticas acontecem dentro de contextos religiosos, né? Abuso religioso, doutrinação coercitiva, manipulação. E também tem um trauma do abandono. Trauma do abandono. Olha que curioso. Esse trauma tem mais a ver com o que vai ser dito hoje. O trauma de José. Para aqueles que experimentaram abandono ou negligência durante a infância, é o trauma de abandono. E acontece que essas experiências, elas podem resultar em traumas duradouros. Olha só que curioso, é um trauma, talvez ele demore um pouco mais para ser tratado. Então nós vamos ver na palavra que isso acontece em uma família escolhida por Deus, como a família de Jacó. Traumas existem ali, conflitos existiram. E eu quero já pedir para você deixar sua Bíblia aberta em Gênesis, a partir de Gênesis 37, versículo 1. Então nós vamos passeando rapidamente pela história de José, até chegar lá na frente no versículo 45. Né? Nós não vamos ler tudo, vamos de forma resumida, onde serão os versículos a serem expostos, tratados aqui. Então olha só o que diz Gênesis 37, 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Sabemos aqui, né, da história de Abraão, Isaac e Jacó. Então estamos na terceira geração aqui, né, dos pais da fé, daqueles que Deus escolheu, né, para ser povo dele. E versículo 37, capítulo 37, verso 2 diz, essa é a história da família de Jacó. Olha como começa a história. Essa é a história da família. Então nós vamos ver essa história. Família, estamos em maio, mês da família, temos falado sobre esse assunto nos púlpitos.
Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. O que acontece é que tanto Bila como Zilpa eram servas de Raquel, uma das esposas de Jacó, que era estéril. Então essas servas tinham relacionamento com Jacó, e os filhos desse relacionamento passavam a ser filhos da senhora Raquel, que era a senhora dessas servas, por ser estéril. E então, continuando, diz: e contava ao pai a má fama deles. Aqui está uma característica de José, certo? Ele era um X. Nada legal isso. Ele convivia com os irmãos, pastoreava, e ele ficava de olho, chegava em Jacó e falava assim: seguinte, a galera está pisando na bola lá, né? Engraçado que aqui ele fala, contava ao pai a má fama. No texto hebreu não tem má fama, tem maldade. Então ele contava as maldades dos irmãos. E continuando, Gênesis 36, 37, 3 diz: ora, Israel, que é Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho. Olha aqui o problema, que pode gerar traumas na família, porque ele havia nascido na sua velhice. Então, e José era filho de Raquel, um milagre. Raquel que não poderia dar filhos, de repente, um milagre. José, e Jacó passa a amar, porque Raquel era a esposa que ele mais amava. Nesse período, poderias ter mais de uma esposa, mas a gente já vê que era problemático, né? Graças a Deus que a gente só pode ter uma hoje, porque a gente está vendo que dava muito problema. E continua dando. Então por isso que é pecado hoje. Você não pode, é uma pessoa só na sua vida, porque senão vai dar muito problema. Então a gente está vendo aqui já um problema na família. Ele gostava mais de José do que dos outros filhos. Ele presenteou com uma túnica longa, né? Ou colorida na sua versão, algo muito especial. É só você se colocar no lugar dos irmãos de José. Imagine o seu irmão mais novo, o aniversário dele, ser presenteado pelos seus pais, um iPhone 15 de aniversário. Uau! Aí você espera chegar o seu. Seu pai vem, te dá o presente, você abre a caixa, um par de chinelo do Corinthians. Aí você fala: não, pelo amor de Deus, gente, não aplaude não. Independente do time que seja, você vai se magoar. Mesmo que fosse um chinelo até do Santos, mas não dá comparação. Revelei que sou tiozão mesmo, né? Santos. Tá bom, gente, pode rir de mim. Mas a questão é que não tem como ter comparação. Você logo vai falar assim: poxa, meu pai ama mais o meu irmão. E isso gera traumas, sim, gera traumas. E no 37, versículo 4 diz: quando seus irmãos viram ou perceberam que o pai gostava mais dele, o que aconteceu? Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Conflito. Nosso pai ama mais o José do que nós. Nesse caso, a responsabilidade dessa desunião não era de José, mas era de Jacó. Um pai que agiu com responsabilidade, escolhendo amar mais um filho. E isso gera sérios traumas, nós sabemos. E para ajudar, Deus deu sonhos a José, onde seus irmãos e sua família se prostravam diante dele. Agora pensa a mesa reunida, Jacó, os irmãos de José, fala assim: tive um sonho, Deus me deu um sonho, que vocês se prostravam diante de mim. Eu que deduro vocês, eu que ganhei uma túnica mais bonita do que a de vocês. Deus deu um sonho, mas não mandou José contar o sonho. Ele foi bocão aqui, e gerou isso, mais conflito ainda, ciúmes em seus irmãos, ao ponto deles planejarem matar José. Planejaram mesmo, maquiavelicamente: vamos matar o nosso irmão. Aí a gente disfarça, fala para o nosso pai que ele foi morto por uma fera, um animal, né? Acontece que ele tinha um irmão chamado Rubem, que falou: não vamos matar o nosso irmão, não vamos nos sujar de sangue, vamos só jogar ele num poço, beleza? Aí é menos um pouquinho, mas ele tinha intenção de resgatar José depois, está escrito lá no texto. Acontece que eles mudam de ideia, os outros irmãos, sem ser o Rubem, falam: não, vamos vendê-lo. E aí no 37, 28 está escrito: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Então fizeram um lucro com José, né? Que o levaram para o Egito. José é levado
como um escravo a ser vendido, como uma mercadoria a ser vendida. Porque os irmãos o odiaram por ser um filho preferido, não culpa de José, mas sim de Jacó. E acontece que quando os midianitas chegam no Egito, vende José para Potifar. E aí vocês já conhecem a história. Potifar era o líder da guarda do Egito, um homem do alto escalão. E ele compra José como escravo, e José então passa a ganhar a confiança dele. E aí nós vamos compreender até aqui. Chegou José vendido como escravo no Egito. O começo de uma história muito traumática. Um pai que tem filhos favoritos, irmãos que cometem maldade. Então, Jacó, a mãe que depois não soube que José, para ela José estava morto, teve um outro filho que foi Benjamim, e morreu no parto de Benjamim. Ela morreu sem saber o destino de José. Então é muito trauma numa família. Mas como a história de quem é escolhido por Deus não é constituída apenas por traumas, não se constrói somente com adversidades, nós sabemos que quem é escolhido por Deus também vai passar por transformações, por arrependimentos, por perdão, e também vai compreender em Deus o seu propósito, por ser escolhido. E olha só o que diz 39:2, o Senhor estava com José, guarde essa frase, ela é muito importante. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. E aí novamente, quando este percebeu que o Senhor, quem percebeu? Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele e fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou seu cuidado à casa e lhe confiou tudo que possuía. Aconteceu que a mulher de Potifar desejou José e ficava em cima dele tentando ele. Ele, como um homem temente a Deus, fugiu da mulher de Potifar, que queria fazer potifaria com ele. Ele era muito temente a Deus, então ele foge. A mulher, quando é negada, ela ficou muito injuriada e acusou José de tentar abusar. Ela pega a roupa dele, rasga, fala, está aqui, ó, eu me defendi, ele queria me abusar. Com isso Potifar vê, é óbvio, acredita na esposa, e manda prender José numa prisão para detentos do reino ali, do faraó. Não era uma prisão comum, criminosos, mas detentos do rei. Mas José, o Senhor estava com ele. 39:21 diz, mas o Senhor estava com ele. Ele o tratou com bondade, concedeu simpatia do carcereiro. O cara foi preso, chegou lá, o carcereiro falou, José, você é o cara, vem comigo, porque o Senhor estava com ele. Ganha a confiança do carcereiro. Nisso, vão ser presos 2 servos do faraó, 2 copeiros. E ali, José interpretou os sonhos que eles tiveram. Ele falou, olha, você vai voltar a servir o faraó no seu cargo de copeiro. E você, Deus falou no sonho que você vai morrer. Ruim, né, de dar uma notícia, mas José não negociava. Falou, você vai morrer, beleza? O cara, talvez ele não quis acreditar muito, mas aconteceu. O que foi falado, queria voltar, voltou a servir o faraó e o outro morreu. E 2 anos depois, faraó teve 2 sonhos. Só que ali os homens que estavam junto dele, magos e sábios do Egito, não conseguiram decifrar os sonhos, não conseguiram interpretar. E ele soube de José, ele chama José. Os sonhos significavam, José revela, 7 anos de fartura para o Egito, 7 anos de escassez para toda a região do Egito. Canaã iria passar por grande fome, 7 anos de grande fome. E aí Faraó falou, esse é o cara. Esse é o cara. E o faraó falou, o que eu posso fazer? E José veio e deu a saída para ele. Falou, olha, por 7 anos, guarde os estoques de trigo, guarde os estoques de alimento, guarde 5% de cada ano, você guarda. E então quando chegar a escassez, vai ter para o Egito e vai ter para você vender, negociar. Vai ser um momento de escassez, mas o Egito ainda vai ficar mais rico. Olha a ideia. O faraó fala, o Espírito de Deus está nesse homem. Olha, José, você vai ser o governador do Egito. Eu vou pulando aqui. Olha o que diz Gênesis 41:45. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate. Até o nome de José mudou. Uau, que nome lindo, Zafenate-Paneia.
O Lucas Tito já está com o nome definido, mas se não, olha, Gui, Zafenate Paneia. O segundo filho, Zafinha, né? Zafenate Paneia. Então mudou a história. O que acontece é que ele se casa com a mulher mais importante da região. E aí ele tem 2 filhos. Que história linda de José. Prosperou, o governador do Egito, esposa mais importante da região, com certeza uma mulher muito bela, que deu a ele 2 filhos. E olha o que ele diz, Gênesis 41, 51. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Será? Será? Ele achava que eu tinha esquecido, não vamos chegar lá. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Sim. Pronto, uma história linda de superação, né? Conforme o verso 51, ele fala: Manassés, olha, esqueci da dor que minha família me fez. Pronto, venceu na vida, né? José zerou a vida. Podíamos até terminar aqui, glorificar a Deus por tudo que ele fez na vida de José, né? Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, Deus abençoe. Mas não, na Bíblia essa história não se encerra. E a partir de agora vamos buscar compreender que na superação, que é o tema de hoje, envolve vencer traumas, envolve perdoar, envolve se arrepender. E envolve também descobrir o propósito de Deus. E continuando, o primeiro ponto, traumas, que a gente estava falando sobre isso. Eu pergunto a vocês, queridos, pode alguém que teme, serve e ama a Deus sofrer traumas? Pode? Eu amo a Deus, eu sigo a palavra, eu sou um homem de oração, eu leio a Bíblia. A gente pode sofrer traumas? Sim, a Bíblia está repleta de homens de Deus sofrendo traumas. E foi o caso de José. Capítulo 42, verso 6 de Gênesis. José era governador do Egito e era que vendia trigo a todo o povo da terra. Venceu, né? O José venceu. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra. Os irmãos de José, fome em Canaã. Jacó fala: gurizada, Judá, Rubem, toda a turma aí, vão lá no Egito negociar e trazer comida. Quando chega lá, eles dão de cara com José. José reconheceu os seus irmãos, que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Opa! Ele não tinha falado que deu o nome do filho de Manassés? Deus me fez esquecer o que meus irmãos me fizeram e a terra. E lhes falou asperamente. Por isso que está ali grifado. E lhes falou asperamente. A palavra para asperamente hebraica aqui, kashé, significa duro, cruel. Ele falou com crueldade com os irmãos. Ele não tinha vencido isso. E a palavra a palavra mais usada em todo o Antigo Testamento para kashé, em hebraico, é obstinado, que significa alguém que é extremamente determinado, persistente e inflexível em alcançar um objetivo. E foi o que José começou a ser aqui. Ele acreditava que tinha superado seus traumas, até que veio se deparar com as pessoas envolvidas, que lhe causaram os traumas. E aí? Então ele se fechou e se tornou obstinado a retribuir o sofrimento aos seus irmãos. Ele não tinha superado? Não superou. Traumas que José não superou. Como uma pessoa pode reagir psicologicamente diante de alguém que lhe causou traumas? Eu fui fazer uma pesquisa no psicólogasvilaolimpia.com.br. Aliás, um site muito legal, que fala sobre questão de traumas. Então, como que eu reajo? Como que nós reagimos diante de muito tempo depois encontrar alguém que nos gerou um trauma? Primeira característica, a evitação. Pode haver uma tendência a evitar situações, pessoas, lugares que estejam associados ao trauma. Você, até sem perceber, vive uma vida onde você se desvia de algo que liga você ao trauma, ou pessoas envolvidas ao trauma. E José, ele poderia, como governador do império, ter ido atrás de seu pai em Canaã. Ele não foi, o texto não fala. Ele não foi buscar ver o pai, saber do pai, contar a verdade. Ele estava evitando algo que ligasse ele ao trauma. Outra característica, estresse e ansiedade. A pessoa pode experimentar sintomas de estresse agudo quando ela encontra alguém que liga ela ao trauma, que gerou o trauma. Ansiedade, nervosismo, irritabilidade, dificuldade de se relaxar, ela fica tensa. Outra característica, hipervigilância.
A pessoa pode ficar constantemente em estado de alerta, procurando por sinais de perigo, que nem existe às vezes. E também humor instável. Aqui, todas essas características nós vemos em José daqui para frente. Humor instável. Flutuações de humor são comuns, com períodos de tristeza profunda, raiva intensa, sentimentos de desesperança. E olha só, exatamente como José se sentiu. Ele reconheceu os irmãos, e isso foi um gatilho para um misto de sentimentos. Ele começou a acusar os irmãos de espiões. Depois vocês leem. Vocês são espiões. Vocês estão de olho aqui no Egito para ver um lugar, uma brecha para vocês entrarem e nos atacar. E ele chama os guardas e daí um pouco ele corre, aí ele chora. Ai meu Deus, o que eu faço? Traumas não tratados e não curados. Quando ele soube dos irmãos que contaram que tinha um outro irmão chamado Benjamim, nascido do pai Jacó e de Raquel, ele fala: eu tenho um irmão que não me maltratou, eu já o amo e quero ele comigo. Olha só, é muito fácil nós buscarmos amar quem nós nem conhecemos, mas aqueles que nos traumatizam, a gente foge, a gente não quer tratar. Isso fez com que José se interessasse e já amasse o irmão, sem conhecer, porque o irmão não traumatizou ele. José então prende os irmãos por 3 dias. Olha o homem que venceu aqui o trauma, que esqueceu do que os irmãos fizeram. Prende por 3 dias, mas ele, por temor a Deus, os libera. Vou liberar vocês, mas eu vou fazer um teste de honestidade. Vocês vão voltar lá em Canaã e vão trazer o Benjamim para eu conhecer. Certo? Voltam lá. Vocês vão levar o alimento, inclusive ele devolve até o que eles trouxeram para negociar em troca do alimento. Ele coloca na bolsa e manda eles embora. Vocês vão lá e vão trazer esse Benjamim para eu conhecer. Isso gerou um desespero nos irmãos de José, porque eles sabiam que Jacó amava mais Benjamim também. Olha o que diz Gênesis 42, 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida. Está contando de José, quando eles jogaram no poço e quando venderam. Mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. 42, 22. Rubem respondeu: eu não lhes disse não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Está falando para os outros irmãos. Agora teremos que prestar conta do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois José falava por meio de um intérprete. Reconheceu os irmãos, ele evitou conversar com eles na língua hebraica, no dialeto hebreu. Não se sabe se o hebraico já existia ali, mas ele evitou conversar na língua dos irmãos e usou um intérprete que tinha aqui, um funcionário dele, e falando na língua egípcia, esse intérprete passava para eles. Só que quando eles falam isso, eles falam na língua que José entendeu. E José começou a perceber algo aqui. Eles estão sentindo dor pelo que fizeram comigo. É possível que eles estejam se arrependendo. Olha, o texto continua. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Misto de sentimentos por causa de um trauma. Mas logo depois voltou, conversou de novo com eles, então escolheu Simeão, um dos irmãos, e mandou acorrentá-lo diante deles. Ó, gerador em vocês pelo que vocês fizeram comigo. A gente pode notar que 13 anos se passaram. Quando José foi preso, foi como escravo, ele tinha 17, aqui ele tinha 30. 13 anos depois, os sentimentos no coração dos irmãos, pelo que eles cometeram com José, estavam vivos. E eles demonstram sinais de arrependimento, e José percebeu. Ao chegarem diante de Jacó, então eles saem dali, Simeão fica preso, os outros irmãos voltam para Canaã, para trazer Benjamim. Ao chegarem diante de Jacó e contarem o que aconteceu, é revelada a falha de Jacó. Olha só que curioso, Gênesis 42, 38. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Ele está falando, Benjamim não vai com vocês, seu irmão está morto. Ele é o único que me resta. Ele é o único que me resta. Na frente de todos os filhos, só importava para ele Benjamim. Está aqui a falha de um pai que escolheu amar mais um filho, que gerou traumas na sua próxima geração de filhos. Lembre-se,
que havia outro filho de Jacó preso, Simeão. Ele não se importou com Simeão preso. Ele esperou acabar o alimento, a comida, para mandar retornar ao Egito. Olha o que ele diz, 43:2. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seus pais lhes disseram: volte e comprem um pouco mais de comida para nós. Eles não falaram, o Jacó não falou: volta e traz Simeão, meu filho que eu amo. Não, traz comida. Traumático. Depois de muita insistência dos irmãos, dos filhos de Jacó, ele aceita que levasse Benjamim para José conhecer. Quando chega Benjamim diante de José no Egito, José entra em uma comoção muito grande. E os irmãos por 2 vezes se curvam diante dele, confirmando o sonho que ele teve. Só que aí eles se sentaram à mesa, José serviu uma refeição, um jantar ali, uma comida, e José os despede. Porém ele manda, fala: ó, vocês podem ir embora, Benjamim já conheci vocês, vão embora com os alimentos. Mas ele mandou um servo dele, José, colocar uma taça de prata na mochila de Benjamim, especialmente de Benjamim, e mandou para que fosse atrás deles, para incriminar Benjamim, e então ele ficar com Benjamim para ele. Olha só como que continua a história. José aqui, nós percebemos que ele tentou vingança contra os irmãos. Ele desejou que os irmãos sentissem culpa de novo por tirarem mais um filho de seu pai, Jacó. Ele queria se vingar. É isso que traumas não tratados nos levam a desejar: retribuir mal com mal. Mas eu quero dizer aos queridos, não se esqueçam. Se na sua mente agora está vindo algo que você passou na sua família, que te traumatizou ou que te gerou muita tristeza, e agora está vindo, você está ouvindo essa história aqui de José, o pai, a mãe, os irmãos, você fala: meu Deus, tem algo a ver comigo. Não se esqueçam, a história de quem é escolhido por Deus não é constituída apenas por traumas, mas por transformações, arrependimentos, propósito, bênçãos, vitórias, superação. Então, ponto 2, arrependimento. Diante da decisão de José de retribuir o mal com o mal, seu irmão Judá toma uma atitude que confirma verdadeiro arrependimento. Gente, presta atenção. Não sei se vocês já, ao ler esse texto, quando vocês leram, vocês conseguiram enxergar isso. Judá demonstra arrependimento. Quem está agora a conversar com José é Judá. Voltaram os irmãos com o suposto roubo da taça criado por José, com Benjamim, e ele fala: olha, eu vou ficar com Benjamim, porque ele roubou, vocês podem voltar. Gênesis 44:32. Além disso, olha o que ele diz aqui, Judá para José: teu servo garantiu, na terceira pessoa, Judá está falando dele, teu servo, se chamando de servo de José, mas não sabia que era José, tá? É o governador do Egito. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem ao seu pai, de Benjamim, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Ele prometeu que levaria Benjamim de volta. 33, versículo 33. Por isso, agora te peço, por favor, deixa o teu servo, Judá, ele falando dele mesmo, ficar como escravo do meu senhor, chamando José de senhor dele, no lugar do jovem, do Benjamim, e permite que ele volte com seus irmãos. Judá estava se colocando, se entregando no lugar do irmão, no lugar de Benjamim, para ficar como escravo. 34. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Judá estava preocupado em que Jacó viesse sofrer tudo que sofreu com José, e Jacó tinha dito: eu vou morrer se isso acontecer. Se o Benjamim não voltar, eu morro. Aqui, quando Judá fala sobre esse servo ser seu escravo, ele usa uma mesma palavra hebraica, eved ou ebed, que serve tanto como servo como escravo. Judá estava se entregando como escravo de José, para que Benjamim fosse liberto e não viesse a sofrer o que José sofreu. Olha a dor no coração de Judá. Eu não quero que a história se repita. Não. Me deixa levar Benjamim. Eu não quero que toda essa história de sofrimento continue. Judá, ele era o primogênito dos irmãos, dos filhos de Jacó. E cada filho de Jacó deu origem a uma tribo. Vocês já perceberam isso? Esse Judá aqui é o que deu origem à tribo de Judá. Judá, o primogênito entre os irmãos. Preste atenção, queridos. Desejou para si
o mesmo sofrimento que gerou a José, a escravidão. Ele falou: não, eu fico como escravo, porque não é justo eu fazer com Benjamim o que eu fiz com o outro irmão. Interessante como isso aponta para Jesus. Jesus é o leão da tribo de... Jesus, como primogênito entre os irmãos, escolheu se entregar para que seus irmãos mais novos viessem, por meio da fé nele, serem libertos da escravidão do pecado. Olha aqui, tudo apontando para o que Jesus fez por nós, se entregou em nosso lugar. O trauma começou a ser curado, trauma de José. Começou a mudar algo dentro dele, devido a uma comprovação de arrependimento. Judá aqui não sabia que era José o seu irmão. Não teria como ele chegar e pedir um perdão pensando em um benefício próprio. Ele não sabia nem que era José. Ele nem pediu perdão a José porque não sabia quem era. Mas José aqui do outro lado, com todas as suas emoções, começou a perceber em Judá um arrependimento. Um arrependimento e um pedido de perdão, queridos, preciso dizer, não acontece por medo de uma penalidade devido ao mal que nós cometemos. Um arrependimento genuíno, ele acontece porque nós desejamos dolorosamente não repetir o mesmo mal. Arrependimento é quando nós desejamos não repetir o mesmo mal. Judá estava demonstrando arrependimento porque ele não desejava cometer o mesmo mal que gerou tantos traumas. Judá está demonstrando que se ele pudesse voltar 13 anos atrás, ele não faria o que ele fez com José. E é o que muitos de nós sentimos quando nos arrependemos. Essa é uma característica de arrependimento verdadeiro. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não teria magoado tanto quem eu amo. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu não cometeria esses pecados horríveis que eu cometi. Se eu pudesse voltar no tempo, não é isso que a gente fala? É mais ou menos esse sentimento de Judá. Se eu pudesse voltar lá atrás, não teria cometido tamanha atrocidade. Arrependimento e perdão transformam vidas e gerações. Judá se arrependeu e José estava prestes a liberar um perdão. Arrependimento e perdão transformam vidas e gerações. Não apenas as gerações futuras, mas transformam as gerações passadas, que é o que vai acontecer. Quando nós compreendemos que devemos perdoar, como Cristo nos ensina e nos ordena, quando isso acontece de fato e de verdade, nós mudamos gerações, transformamos gerações por meio do perdão verdadeiro. E é isso que nós estamos vendo aqui nesse texto. Gênesis 45:1 está escrito: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que estavam ali, e gritou: façam sair todos! Quebrou o trauma. José está dizendo: façam sair os meus servos, pode sair o intérprete, pode sair os soldados, porque eu não tenho mais medo de estar com quem me gerou traumas, agora eu quero estar sozinho com eles. Façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele só queria ele e a família. Acabou o medo, acabou a insegurança, porque houve arrependimento de Judá e porque houve perdão de José. 45:2 está escrito: e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. O sentimento, queridos, de estresse de José e de ansiedade de José foi substituído por um choro de alívio e alegria. Porque houve arrependimento, porque houve perdão, porque começou agora a cura de traumas por causa do perdão. (45:3) 45:3 diz: Então disse José a seus irmãos: ei, sou José. Meu pai ainda está vivo? O perdão estava começando a curar não só as gerações futuras, mas as gerações passadas. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele e não conseguiam responder.
Quero aqui brevemente contar um testemunho de uma família ali em Bodoquena. Logo no início do ministério, nós levamos o Jariston Lima, ministro de louvor. Quem conhece o Jariston Lima? Membro desta igreja, quanta gente. Já é membro aqui, ministro de louvor. Fizemos um culto, o segundo culto jovem já foi com o Jariston. E aí chamamos os jovens da cidade, estava começando o trabalho lá em Bodoquena. Então ali, quando teve uma chamada à conversão, teve um jovem que se converteu, um adolescente de 14 anos. Não tem problema, esse testemunho eu dou, é o Yuri. E o Yuri se quebrantou. E durante o curso bíblico para o batismo, ele se aprofundou na palavra. E ele começou a compartilhar das lutas da casa dele. E ele colocou essas lutas no testemunho no dia do batismo. Que doía muito, e isso traumatizou ele. Doía muito ele chegar em casa nos finais de semana, ele estava com a família e o pai, consumir tanto álcool, ao ponto de ficar doente, ficar mal, consumir muita bebida alcoólica. E isso gerou traumas nele, tanto que ele tem ojeriza, raiva de bebida alcoólica. Ele sabe que gera um mal muito grande nas famílias. E ele contou isso no testemunho dele. Acontece que não foi só Yuri. Yuri entregou a vida para Jesus, fez o curso, e aí estava o batismo marcado para alguns dias depois, semanas depois, e nesse meio tempo o pai dele entrega a vida para Jesus. E chegou o dia do batismo. Ele soltou esse testemunho, sem o pai saber. Jesus não só me salvou, mas tirou o meu pai também do vício. Aquilo que me gerava trauma e dor foi curado por meio do poder de Jesus. E aí eu batizei o pai dele e falei, não, você não vai sair da água não, seu filho vai vir e você vai batizar ele junto comigo. E foi um batismo de pai e filho naquele dia. Um trauma que foi curado porque Jesus estava com eles. E aí aconteceu que o outro irmão dele, mais novo, entregou a vida para Jesus. E depois foi a mãe. E uma família toda hoje serve ao Senhor. Uma das famílias mais influentes na cidade quanto ao Evangelho. Tem um projeto lá agora que começou de futebol. O time da primeira de Bodoquena tem um time de futsal e futecampo também. E eles promovem um movimento evangelístico por meio do futebol. Traumas foram curados e vitórias aconteceram em uma família, para a honra e glória do Senhor. É isso que acontece quando um trauma é superado pelo perdão. Ele fala, eu perdoei o meu pai, eu consegui perdoar o meu pai, pelas dores que ele trazia, porque Cristo habita em mim. E aconteceu uma grande transformação. Eu quero dizer a vocês, quero te encorajar, começa a trazer à memória agora situações de sua família, que até hoje você ainda não liberou perdão. Não sei se é o seu pai, sua mãe, seu irmão, se é o seu filho. Se algo te traz isso, começa agora a trazer. E para encerrar, propósito ou missão. Olha o que diz Gênesis 45, versículo 4. Olha o que José diz aos irmãos: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Chegue mais perto. A palavra hebraica gessunar significa se aproximar. Olha o trauma vencido. Chega perto de mim, porque eu perdoei vocês. Vem. Chega perto. Aquele que antes queria prender e trazer sofrimento, agora fala, chega perto. O propósito do perdão é derrubar barreiras e gerar aproximação daqueles que antes nos machucaram, pois não nos machucam mais. José conseguiu vencer os seus traumas por um único motivo: Deus estava com ele, assim como hoje Jesus está com você. E por isso traumas podem ser vencidos, por isso histórias podem ser reescritas, porque Cristo está com você. Agora, olha o que ele diz: não se aflijam. Aos irmãos que tinham magoado por todos esses anos, não se aflijam. A palavra terrosbu significa se ferir. Olha que forte. Repreender-se. Não se machuquem, não, para. Nem se recriminem, ou seja, não se sintam culpados por terem me vendido para cá. Olha o que José está dizendo.
Olha, um trauma curado, o que proporciona? Não se entristeçam porque vocês fizeram comigo, não. José, o que antes era ferido, agora traz palavras que confortam aqueles que o feriram. Aleluia. E o propósito de José ele compreendeu, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Quando nós compreendemos o propósito de Deus para nós, ou nosso propósito em Deus, queridos, nós vencemos qualquer tipo de trauma ou conflito. Gênesis 45:6 diz: já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Olha o que José está dizendo. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Quando nós sabemos que pertencemos a um Deus de graça, amor e misericórdia, nós vamos compreender que até os traumas que nós passamos têm um motivo, têm um propósito, e é para a glória de Deus. São sofrimentos que vão nos levar a grandes vitórias. Nós tivemos que superar grandes traumas, eu e a minha família. Quem caminha conosco sabe disso, sabe da nossa história, sabe do nosso casamento, sabe dos nossos filhos. Quando nós superamos os nossos traumas, foi por meio do perdão. Onde a minha esposa me perdoou um dia, e eu também a perdoei. Mas nós sabíamos que Deus tinha um propósito maior nessa história, que era também que vidas fossem salvas. E que Ele viesse a nos levar ao ministério, ao campo missionário, e vidas viriam a ser salvas, não por nós, queridos, somos pequenos, somos pecadores, e carecemos da misericórdia de Deus, mas porque o Espírito Santo atua, curando os traumas e levando ao grande propósito com Deus. O que fez com que José viesse a superar traumas, perdoar e viver uma nova história, foi o fato de Deus estar com ele. Lembra da frase? O Senhor estava com ele, por isso ele se tornou governador do Egito. O Senhor estava com ele, por isso ele foi aceito na casa de Potifar. O Senhor estava com ele, por isso ele se tornou o chefe dos prisioneiros, porque o Senhor estava com ele. Não por causa dele, porque ele também era um pecador, ele guardava mágoas, não liberava perdão aos seus irmãos. Foi o fato de Deus estar com ele. E o que fará hoje? Eu preciso te dizer que a sua história seja reescrita, os traumas sejam vencidos, os perdões sejam liberados, e que haja grande vitória, é o fato de você estar em Jesus e Jesus estar em você. É aqui onde você vai vencer os traumas, é nele que você vai encontrar forças para liberar o perdão que precisa e voltar muito mais forte. O fato de reconhecermos que fazemos parte do grande propósito de Deus, salvar vidas, nos leva a perdoar qualquer ofensa ou maldade a nós feita. Quando nós compreendemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, nada mais pode nos gerar trauma. Quando nós compreendemos que fomos amados por Deus, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, nós vamos superar qualquer trauma, nós vamos perdoar e nós vamos avançar. E para encerrar, isso nos leva a compreender, quando estamos em Deus, quando sabemos que Cristo morreu por nós, que Ele nos amou, isso nos leva a compreender que até mesmo os traumas, as lutas, dores, feridas, fazem parte de um processo que nos tornam mais fortes e corajosos. Pois o propósito pelo qual vivemos não é nosso, mas do Deus que nos chamou e tomou todo o fardo sobre Ele. Esse Deus se chama Jesus Cristo. É Ele quem diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando Ele diz isso, Ele está falando: venha, entregue os seus traumas.
venha, entregue suas dores. Venha, entregue a mim, porque na cruz onde eu vou parar, lá estará tudo pregado junto comigo. E foi isso que aconteceu. Os traumas, as dores, os conflitos vividos na família, porque, queridos, é ali a família. Nós não vamos ser traumatizados por gente fora, não. É na família. É ali que acontece. E Jesus está dizendo: entregue para mim hoje. Entregue para mim hoje.